criançada! Que saudade que eu tava de vocês! E aí, como vocês estão na casa de vocês? Espero que estejam bem, curtindo a família. Talvez vocês já estejam voltando a estudar, não é? Brincando, aproveitando. Olha, a tia tá com muita saudade de vocês e espera logo que tudo isso passe para que a gente possa depois ficar junto novamente, se ver, abraçar e brincar junto. Mas por enquanto, vamos continuar com as nossas videoaulas. Antes da gente começar a nossa aula hoje, que vai ser muito legal, vamos fazer uma oração agradecendo a Deus? Senhor Deus e Pai, agradeço a Ti por mais esse dia, pelas Tuas bênçãos, pelo Teu cuidado. Agradeço a Ti, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por mais essa aula que o Senhor está nos concedendo. Abençoe a vida de cada criança que está aqui e que seja uma aula muito abençoada para cada um de nós. Em nome de Jesus que te oramos. Amém. Agora, como é de costume nas nossas aulas, a gente vai cantar uma música que fala sobre a alegria que está no nosso coração. Mas que tipo de alegria é essa? Bom, vamos comigo para a gente poder cantar? Ai, que bom! Depois de a gente ter cantado essa música tão legal, agora a gente vai começar a nossa aula. Hoje iremos contar sobre uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo. E ela foi escrita para o povo chamado os romanos. Essas cartas, elas eram escritas e enviadas para algumas igrejas da época. E elas serviam para ensinar o povo sobre alguma coisa muito importante sobre a vida de Cristo e sobre a vida cristã. Naquela época, a cidade mais importante se chamava Roma. Essa cidade existe hoje ainda? Eu acho que existe, não existe? Eu sei que ela é a capital de algum país. Que país mesmo? Bélgica? França? Não? Alemanha? Também não, né? Lembrei! Itália! Mamma mia! E vocês sabem como que é a Itália? O mapa dela? Sabe o que a Itália parece? Isso daqui, ó. Uma bota! Olha que legal o mapa da Itália. Quando você vê, ele parece exatamente uma bota. E sabe onde Roma fica? Ó, nesse pontinho aqui. E quem é que gosta das coisas da Itália? O que vocês lembram? Pizza, massa, músicas animadas, não é? Mas antigamente não era assim. Antigamente não existia Itália, França, Bélgica, não. Existia um local chamado Império Romano. Esse império, ele era a maior potência
existência do mundo na época. Mas, voltando à carta que Paulo escreveu aos Romanos, ela foi escrita um pouco tempo depois da vinda de Cristo. Hoje essa carta faz parte da Bíblia. E vocês sabem se ela está no Antigo ou no Novo Testamento? Vamos olhar aqui. Acertou quem disse Novo Testamento. Ela está entre Atos e 1 Coríntios. Mas o que será que tinha nessa carta que era tão importante para os cristãos na época aprenderem, que para a gente também hoje também é muito importante? Vocês sabiam que Paulo era considerado um dos 12 discípulos de Jesus, mas ele não conheceu Jesus pessoalmente? Na verdade, Paulo só virou discípulo de Jesus depois que o próprio Jesus já tinha subido para os céus. Só que antes mesmo dele virar discípulo, ele era, sabe o quê? Inimigo de Deus. Ele perseguia os cristãos, mas depois ele se converteu ao Evangelho e durante muitos anos pregou sobre Cristo. Mas não será nessa aula que iremos contar sobre a vida de Paulo, que, por sinal, é muito bonita. Aguardem! Falando sobre inimigos, vocês sabiam que todos nós, em algum momento, já fomos inimigos de Deus? Você hoje se considera inimigo ou inimiga de Deus? Não? Mas e quando você peca? Quando você mente? Quando você desobedece, faz alguma coisa errada? Isso não deixa Deus triste? Bom, fique pensando nisso, porque nessa aula a gente vai aprender como que a gente deixa de ser inimigos, ter inimizade com Deus, para a gente ter uma amizade com Ele e sermos considerados como filhos de Deus. Vamos ler agora a passagem da Bíblia que iremos aprender. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Qual é o contrário de paz? Isso mesmo, guerra, luta, não é mesmo? E o que Paulo quis nos ensinar com esse versículo? Você se lembra que a gente já estudou que a Bíblia, ela faz parte de uma única história? Isso mesmo, ela é um livro que conta uma única história. E que história é essa mesmo? Acertou quem disse a história de Jesus Cristo. Vamos abrir em Gênesis, bem lá no inicinho. Quando a gente vai começando a ler sobre a história do Adão e da Eva, no início, eles viviam em perfeita paz com Deus. Eles estavam no jardim do Éden, eles poderiam conversar com Deus livremente, poderiam andar livremente, eles tinham comunhão, eles tinham paz com Deus. Só que aconteceu uma coisa, como a gente sabe. O que foi mesmo? Adão e Eva pecaram. Quando eles comeram o fruto proibido, a partir daquele momento, aquela paz, aquela comunhão, aquela amizade foi quebrada. Naquele momento, eles foram separados de Deus e tiveram que sair do jardim do Éden. Ou seja, o pecado trouxe a separação entre Deus e o homem. Tudo isso aconteceu porque Deus é perfeito, não é? Deus peca? Não. Deus é perfeito. Deus, ele é totalmente bondoso e amoroso. E por conta disso, ele não consegue conviver com o pecado. Mesmo assim, Deus nos amava tanto que ele bolou um plano para que a gente pudesse retomar essa união com ele novamente, porque ele queria muito isso. Mas como é que isso seria possível se todos nós já nascemos pecadores?
Isso mesmo. Quando a gente é um bebezinho ainda, aquela coisa fofinha, bonitinha, mas já é um pecador. Pensa comigo quando você vê um bebezinho e você quer tirar alguma coisa dele e ele não deixa. Eles não querem, começa a chorar, a fazer birra. É porque desde pequeno a gente tem o pecado dentro do nosso coração. Como então ele poderia salvar a gente dos nossos pecados, mas ao mesmo tempo ter que castigar os nossos pecados? Sabe como que ele fez isso? Ele castigou os nossos pecados, sim. Alguém pagou a conta, mas não fui eu e nem foi você que pagou essa conta. Sabe quem pagou? Foi Jesus. Mas Jesus merecia ter pago uma conta porque ele era perfeito, não é? Ele não tinha nenhum pecado. Mas mesmo assim, ele morreu para salvar você e salvar a mim e todo aquele que crê que ele veio para nos salvar. Para ficar um pouco mais claro para vocês, a gente vai fazer uma ilustração com o teatro de uma situação do nosso dia a dia, para a gente entender mais ou menos o que é esse negócio de pagar uma conta que não é sua. Vamos ver como é que é? Nesses dias, eu estava fazendo uma prova, só que na hora da prova eu não conseguia fazer nada, nenhuma questão, nenhuminha mesmo. Sabe por quê? Porque eu não estudei. Eu fiquei assistindo televisão, não fiz o que eu deveria ter feito, não obedeci minha mãe quando ela me disse para estudar. E, ou seja, eu sabia que eu ia tirar 0. Já o Fernando estudou a noite inteira e vários outros dias e conseguiu fazer toda a prova. Mas aí, de repente, antes da professora chegar, sabe o que ele fez? Ele trocou de prova comigo. Eu fiquei totalmente sem reação, sem saber o que falar. E aí, quando eu vi que ele tinha feito todas as questões. E melhor do que isso, ele tinha acertado todas as questões. Ou seja, eu tirei total na prova, enquanto ele tirou 0, mesmo que quem tenha estudado tenha sido ele e não eu. Eu consegui tirar a nota máxima sem ter estudado e ele tirou a pior nota mesmo tendo estudado. E aí? Vocês entenderam o que aconteceu? Vocês acham que eu, que não estudei nada, que não sabia nada da prova, que não consegui fazer um exercício, eu deveria ter tirado 10? Lógico que não. Só que o que aconteceu? O Fernando, que era aquele homem estudioso, inteligente, fez a prova, acertou todas as questões, só que ele, antes de entregar, ele trocou comigo. E naquele momento, quem tirou o 10 fui eu. E quem tirou 0 foi ele. Eu tirei a maior nota sem ter feito nada por merecer. Foi mais ou menos isso que Deus fez com a gente. Jesus, o Filho único de Deus, um ser perfeito que nunca pecou, foi enviado para a terra. E qual que era o propósito dele? Morrer por nós para pagar os nossos pecados. Jesus pagou pelo pecado de várias outras pessoas, mesmo que ele nunca tenha pecado. Nesse momento, Deus demonstrou que ele é um ser justo, porque ele castigou o pecado com a morte. Só que não foi a nossa morte, foi a morte de Jesus. Mas que a gente sabe que depois de 3 dias, ele ressuscitou, porque ele venceu a morte. Mas por que Jesus teve que fazer isso? Porque Deus não poderia simplesmente fingir que não viu os nossos pecados. Ele tinha que castigar os nossos pecados. Deus, ele é chamado de justo juiz. O que o juiz faz mesmo? Ele fica lá, ele pega um martelinho e fica lá tum, tum, batendo assim. Só isso que o juiz faz? Não. O juiz serve
para dizer se aquela pessoa ali que está sendo julgada, se ela é uma pessoa inocente ou culpada daquele caso. Mas sabe qual que é a diferença de Deus para um juiz qualquer? É que Deus nunca erra. Ele é perfeito nas suas decisões. Você nunca erra? Você nunca peca? Não. Todos nós erramos e todos nós pecamos. Mas você sabia que quando você crê em Jesus, Deus, quando Ele te vê, Ele não vê mais você como um pecador? Ele te vê como uma pessoa justa, justificada? Apesar dos nossos pecados, Ele olha para a gente e vê um ser inocente. Por quê? Porque Jesus pagou os nossos pecados. E hoje, todos nós que cremos nele, somos considerados como inocentes. E hoje, finalmente, a gente pode ter a comunhão com Deus, a amizade com Deus. Você crê em Jesus? Crê que ele veio a esse mundo e sem ele ter pecado, ele morreu na cruz para pagar os nossos pecados, para que hoje você e eu fôssemos considerados amigos de Deus novamente? O que Jesus fez por nós deve ser um motivo de muita alegria, muito mais do que tirar 10 na prova, muito mais do que ganhar um presente, muito mais do que eu fazer uma viagem muito legal, muito mais que qualquer coisa. Porque além da gente ser considerado hoje amigos de Deus, a gente vai agora poder viver eternamente com Ele. Isso é maravilhoso. Dessa maneira, Paulo nos ensina que somente crendo em Jesus, a gente consegue ter a amizade de Deus novamente e ter o Espírito Santo habitando dentro de nosso coração. Essa era a mensagem que Paulo queria passar para os romanos da época. Paulo depois escreveu muitas outras cartas, porque ele gostava muito de ensinar sobre as verdades de Jesus e de Deus para as nossas vidas. Mas essas histórias também serão contadas nas próximas aulas. E para resumir essa aula, a gente vai ver um videozinho muito legal junto com o Super Mario. Quem conhece ele? Vamos lá? Mario está num jogo para chegar a Deus. Só que ele só tem uma vida. E com essa vida, ele precisa chegar a Deus do outro lado. Bem simples, né? Mas tem esse grande abismo separando ele de Deus. Um grande abismo criado por causa do pecado de Mario. Porque Mario pecou, ele está afastado da glória de Deus. E porque Deus é santo, ele não pode tolerar o pecado. E agora, o que Mario deve fazer? Vamos ver. Mario tenta fazer boas decisões. Viver uma vida boa. Não é o suficiente. Mario tenta fazer boas ações. Sendo uma pessoa boa, se voluntariando. Não rolou. Mario tenta ser religioso. Nem chega perto. Desesperado, Mario faz uma tentativa com Jesus. Sem dúvidas, Jesus preenche o abismo e cria um caminho entre Mario e Deus. Até que enfim. Mas por que Jesus? Porque Jesus Cristo é o único caminho para nos conectarmos com Deus. Ele pagou o preço que a gente nunca poderia pagar, morrendo na cruz pelos nossos pecados. E você? Acredita nisso? Está disposto a reconhecer que pecou contra Deus? Se arrepender e acreditar que só Jesus pode te salvar, que Jesus é Senhor e entregar sua vida para Ele, você pode atravessar, você pode vencer esse jogo impossível. Porque Jesus já ganhou esse jogo, para você e por você.
Portanto, crianças, a gente tem que ser todos os dias gratos e felizes, porque Deus nos amou de tal maneira que hoje a gente pode ser considerados filhos e amigos de Deus novamente. E para finalizar nossa aula, tem mais uma musiquinha muito legal que eu gostaria de cantar para vocês. Agora iremos cantar mais uma música sobre alegria. Ela é da minha época. Quem não conhece, vem aprender comigo, tá bom? Aprenderam? Vamos cantar mais uma vez então? Rapidinho? Infelizmente, a nossa aula chegou ao fim mais uma vez. Foram momentos muito preciosos esses que passamos juntos. Que Deus abençoe muito a sua vida, que você aproveite esses momentos para continuar orando, continuar estando junto com sua família, continuar aprendendo mais com a palavra de Deus, que logo, logo estaremos de volta na igreja em comunhão. Deus te abençoe muito. Um beijo!